Olá, turma. Eu sou a professora Cida, dou aula de História na Escola Domingos Puglini. Eu estou aqui para apresentar o material que foi feito por nós, eu e a professora Filomena, e que deverá ser utilizado durante o mês de julho para dar continuidade aos estudos de vocês. O nosso material tem como objetivo falar dos movimentos sociais. E para a gente poder falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, nós vamos ter que voltar um pouquinho só na revisão do ano passado, né, que corresponde ao 7º ano de vocês. Nós vamos ter que falar do período feudal, tá? Mas é algo breve. O que a gente precisa saber? Saber que naquela época o sistema econômico feudal foi implantado, né? Data que o período feudal teve início no século V e terminou no século XII, tá? Durante esse momento que eu citei, nós vamos ter uma Europa, não a Europa como um todo, mas uma boa parte da Europa vivendo dentro desse sistema econômico conhecido como feudalismo, tá? O que seria então esse sistema econômico feudal? Sistema econômico significa a forma que a gente tem de adquirir riqueza. Só que nós não estamos falando de nós estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente que viveu da mesma forma, tá? Que para adquirir riqueza eles tiveram que ter uma estrutura igual, certo? O sistema econômico, então, seria a forma que um país tem de adquirir riqueza, que no caso, naquela época, era através das terras. Por isso, sistema econômico feudal. Esse sistema precisava de uma base, e a sua base ela vai ser construída em cima das terras. Por isso eu coloquei aqui para vocês. Feudo significa porções de terra. E aí, o que eu tenho logo abaixo? Eu tenho uma espécie de uma pizza, né? Para quê? Vocês poderem lembrar mais facilmente do que a gente está falando aqui em cima, ó, do feudo como porções de terras e do sistema econômico feudal. Tá? Então, vou fazer de uma forma bem facinho, acredito eu, para que vocês consigam entender o processo. A sociedade feudal, ela foi firmada dentro de uma estrutura política, econômica e social baseada nessas terras, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma pizza. Na verdade, são terras, tá? É um país. O que eu tenho? Eu tenho uma divisão. Essas divisões, elas vão ser chamadas de feudo. Então, eu tenho aqui, ó, o feudo do Marcos, o feudo do Vitor, o feudo do Rafael. Então, vamos dizer que aqui seria a Inglaterra, certo? A partir do momento que se firmou o feudalismo, nós vamos ter uma estrutura política conhecida como descentralizada. Então, toda vez que você falar de política, você fala de governo, certo? Então, hoje, quem governa o nosso país? Bolsonaro. Mais alguém governa com ele? Não, ele é o nosso representante principal, certo? As leis são criadas por um Senado, né? Você tem toda uma estrutura para a criação dessa lei, elas são julgadas, né? E depois elas são executadas. Mas quem representa o nosso governo, de fato, é o Bolsonaro. Naquela época, o que você tem? Você tem um país dividido, tá, em porções,
vamos dizer assim, em pedaços de terra. Essas terras recebem um senhor feudal. Então, olha aqui, ó, mais uma vez, o Marcos, ele cuida de uma porção de terra, ele é dono desse pedaço aqui, ó, de terra, então ele passa a ser chamado de senhor feudal. O Vitor é dono desse pedaço e ele também é senhor feudal. E o Rafael, que é dono deste pedaço e também o senhor feudal. Assim sucessivamente, tá? Por que eu chamo de descentralizados? Porque cada feudo vai ter a sua própria lei, a sua própria economia e a sua própria organização social. São eles que vão direcionar tudo que vai acontecer no país, tá? Na verdade, no seu território, certo? Professora, não existe então um rei. Existe o rei. Aqui, ó, eu centralizei ele, mas centralizar não significa que ele tem o poder. Quando a pessoa tem poder, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. Se ela tem poder, ela consegue controlar tudo sozinha. Eu pus no centro para dizer a vocês o quê? Existe um rei, tá? Porém, este rei, ele é apenas um símbolo. Quem de fato vai organizar esse espaço, quem de fato vai dominar a política aqui, são os senhores feudais, certo? Essa é a estrutura política. Agora nós vamos para a base desse governo. A base do governo, para que ele funcione, tem que ser exatamente assim. Então, nós temos o rei, que é um símbolo, né? Ele existe, mas ele é um símbolo. Eu tenho o clero. Toda vez que eu falo de clero, eu falo de igreja. E no caso aqui, a igreja ela vai ser dominante. Por que ela vai dominar o período? Porque ela é a única que detém a escrita e a leitura, certo? Depois nós vamos ter abaixo da igreja a nobreza. Os nobres são todas as pessoas que possuem dinheiro. Então são condes, marqueses, são duques, né? São os senhores feudais, certo? Eles representam a parte rica, porque são donos de terras, certo? E abaixo da nobreza, nós vamos ter os servos. Estes sim são os escravos, né? Por que nós falamos escravos? Porque eles vão trabalhar dentro de um esquema que, na realidade, eles passam a ter uma dívida com o senhor feudal e por essa razão eles vão ser considerados escravos. Mas lembre-se que a gente vive dentro de um período em que a igreja comanda. Então não seria nada bonito eu falar que as pessoas eram escravizadas, tá? Porque Deus não escraviza. Se a gente for pensar, não seria justo, né? Falar que a pessoa ela é escrava de Deus. Então, ela é um servo. Ela serve aos senhores feudais em troca de alguns benefícios. Só que elas acabam adquirindo dívidas pela quantidade de impostos que nós vamos ter em cima desse trabalho nas terras do senhor feudal, certo? E é justamente no período feudal que nós vamos ter alguns movimentos sociais que vão gerar o processo de transformação que vai por fim ao período feudal e dar início a uma nova sociedade, uma sociedade baseada no dinheiro, certo? O primeiro grupo social que nós vamos ver, para a gente entender o domínio, né, que a gente tem dentro das classes sociais, são os grupos dos nobres. Como eu disse a vocês, nobres são todos os condes, duques e marqueses e assim sucessivamente, né? Os senhores feudais.
A relação que existe entre esses nobres é uma relação de suzeranos e vassalos. Perfeito? Suzerano são as pessoas que têm a terra e, como elas são extensas, elas acabam doando parte dessas terras a outra pessoa, que se torna um vassalo. Então, suzerano é quem doa a terra, vassalo é quem recebe a terra. Então, por exemplo, a Filomena, a Filó, ela tem uma porção de terras. Ela não consegue administrar, não. Ela não consegue fazer a segurança dessas terras, ela não consegue ter o controle dessas terras porque são grandes. Então, o que que ela faz? Ela doa uma parte da terra dela para mim. A partir do momento que ela doou para mim, eu me tornei vassala da Filomena. Então, o que significa isso? Que agora a gente tem uma relação de cumplicidade, certo? A minha função como vassala em relação a Filomena, que é suzerana, é uma relação de proteção, de defesa. Então, eu cuido das terras para a Filomena e em tempo de guerra ou num conflito, eu entro como uma defesa militar. A minha função é defender militarmente, né, o território do meu suzerano, certo? A Filó, ela tem terra. Mas por que que ela tem terra? Porque ela conquistou. Então, ela é uma pessoa que tem dinheiro, certo? Eu também tenho terra, certo? Por quê? Porque eu conquistei. Então, a partir do momento que eu conquisto terra, eu deixo de ser vassala e passo a ser uma suzerana, tá? Então, o que nós temos que entender é o seguinte: suzerano é quem doa a terra, vassalo é quem recebe a terra. A função entre nós, a relação entre nós é de cumplicidade, de se ajudar, de se proteger. A minha função enquanto vassalo é defender as terras militarmente. Por quê? Eu recebi em troca dessa proteção, tá? Eu recebi essas terras, por essa razão eu tenho uma relação de, vamos dizer, de favor, de troca de favor com a Filomena, tá? Por isso eu vou estar sempre apoiando e protegendo as terras e a Filomena, tá? Porque ela me beneficiou, tá? E a mesma coisa pode acontecer comigo. Eu posso pegar, por exemplo, o professor Éder e dar a ele uma terra que eu não posso. Eu conquistei, mas eu não posso cuidar. Então eu passo para o Éder cuidar para mim, tá? E aí, a partir do momento que eu dei essa terra para o Éder, ele se tornou o meu vassalo, certo? Por isso que a gente tem esse esqueminha aqui em cima. Cada feudo eu tenho um dono. Só que se eu der uma parte dessa terra, vamos dizer que esse pedacinho onde eu tô aqui, ó, próximo do tracinho azul, eu não consigo controlar e eu dou essa terra para alguém, então a pessoa que eu doei nesse pedaço do meu feudo se tornar o meu vassalo. Tudo bem, turminha? Eu espero que vocês tenham entendido o primeiro grupo da sociedade feudal, certo? Não é o primeiro grupo que a gente vai ter os conflitos. Os próximos conflitos nós estaremos estudando a partir do momento que nós entrarmos no campo dos servos, tá bom? Um beijo a vocês e até mais. Tchau!